Olá a todos que nos acompanham e bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje, a gente tem uma imersão muito focada na estrutura, na forma mesmo como o conhecimento é organizado. E para começar, eu quero propor um exercício visual para quem está nos escutando. Uma imagem mental, né? Isso, baseado exatamente na arte que abre as nossas fontes de hoje. Imaginem um fundo de um azul profundo, sabe? Aquele tom bem clássico, bem acadêmico mesmo. Passa uma seriedade quase imediata. Exatamente. E no centro dessa imagem tem uma ilustração muito minimalista, mas muito evocativa. É uma daquelas escrivaninhas de estudo tradicionais. Clássica. Sobre ela, a gente vê uma pilha de livros organizados com bastante cuidado. Tem uma pequena pasta ali ao lado. E, talvez o detalhe que mais chame a atenção, flutuando logo acima dessa mesa, tem um relógio de parede. Ah, o relógio. Esse é o ponto-chave. É uma cena que transmite na hora aquela sensação de silêncio, sabe? De sentar numa biblioteca para se debruçar sobre uma pesquisa longa ou se preparar para uma qualificação. É uma escolha visual muito precisa para o tipo de documento que a gente está analisando hoje. Aquele relógio ali não é um elemento acidental de design de forma alguma. Não mesmo. Ele é, na verdade, a representação do recurso mais crítico na jornada do ensino superior. A gente está falando de tempo. O tempo de leitura daqueles livros empilhados, o tempo de maturação de uma ideia, os anos investidos numa formação. O relógio dita o ritmo da academia. Exato. Quando nos deparamos com essa ilustração, a mensagem é bem clara. Nós estamos entrando num ambiente projetado para o longo prazo, focado na construção contínua de conhecimento. E isso serve como a moldura perfeita para os dados que vamos explorar. Com certeza. Certo, vamos desempacotar isso. O que a gente tem para nossa exploração de hoje é essencialmente uma radiografia institucional. Os documentos que chegaram até nós trazem o selo da UFRN. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso, especificamente detalhando um polo chamado SERES, que é o Centro de Ensino Superior do Seridó, e, assim, o material consiste em duas listas aparentemente bem simples. Mas só na aparência. Sim, só na aparência. A primeira é o catálogo de cursos de graduação oferecidos por eles, completo ali com os contatos de e-mail e telefone de cada departamento. E a segunda lista é o próximo passo natural, que são os cursos de pós-graduação, englobando os mestrados e doutorados. E o nosso objetivo nesta análise, para quem nos ouve, não é simplesmente fazer a leitura de um catálogo institucional. Quem acompanha a nossa imersão não precisa de um leitor de PDFs, né? Claro que não. Seria entediante. A ideia aqui é fazer uma espécie de engenharia reversa. Ao olhar atentamente para os cursos que o SERES escolheu oferecer, e principalmente para como eles estruturaram os contatos, os departamentos e a progressão da graduação para pós. A gente consegue deduzir a vocação dessa instituição. Exatamente. É tentar entender como a burocracia e a organização logística refletem a filosofia educacional deles para aquela região do Seridó. Então, vamos começar pela fundação de tudo isso, que é o ecossistema de graduação presente na nossa primeira fonte. Quando a gente bate o olho nessa lista, a primeira grande divisão que estrutura o centro fica logo evidente. A bifurcação clássica. De um lado, temos um bloco bem forte de licenciaturas e do outro temos os bacharelados. Quem já acompanha o mundo acadêmico sabe muito bem a diferença técnica entre os dois, mas assim, o que realmente salta aos olhos aqui é a proporção e o peso que cada um tem na instituição. É o ponto de partida ideal. A gente não precisa se alongar na definição básica, mas é crucial entender o que essa divisão sinaliza sobre as prioridades do SERES. A presença massiva de licenciaturas nos diz de imediato que a espinha dorsal dessa instituição é formar professores. A docência em primeiro lugar. Sim, a vocação primária ali é capacitar pessoas que vão entrar nas salas de aula da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. O bacharelado, claro, está ali para suprir a demanda técnica e corporativa da região. Formando profissionais para o mercado, para a indústria ou para a pesquisa aplicada fora da docência, certo? Perfeito. Mas o peso das licenciaturas já dita o tom do centro logo de cara. E é olhando para essa dinâmica entre formar o professor e formar o técnico que a nossa lista nos entrega o primeiro dado realmente curioso. Se a gente passar curso por curso... Tem uma exceção ali. Tem.
A geografia é a única área de conhecimento que aparece com as duas opções de formação. O SERES oferece tanto a licenciatura em geografia quanto o bacharelado em geografia. Nenhuma outra disciplina tem essa via dupla na graduação listada aqui. Esse é um detalhe estrutural muito revelador. E se olharmos para a coluna de contatos, a coisa ganha ainda mais contornos. A instituição não colocou esses dois cursos sob um mesmo guarda-chuva administrativo direto. É verdade, as informações de contato são completamente separadas. Para a licenciatura, eles listam um telefone com final 6347 e um e-mail bem claro, geografia.lic@seres.ufrn.br. E para o bacharelado, O telefone é outro, terminado em 6572, com o e-mail geografia.bac@seres.ufrn.br. essa separação, o ponto .lic e o ponto .bac, mostra um nível de especialização administrativa muito interessante. Se a gente tentar visualizar a rotina desses dois perfis, faz todo sentido. Porque as necessidades são muito diferentes no dia a dia. Totalmente. O aluno da licenciatura em Geografia vai demandar uma estrutura focada em práticas pedagógicas, estágios em escolas públicas, metodologias de ensino. Já o aluno do bacharelado provavelmente vai precisar de acesso a laboratórios de cartografia, análise de solo. Equipamentos de topografia, estágios em órgãos de planejamento urbano ou ambiental. Exato. Ao separar os contatos, o SERES demonstra que reconhece essas necessidades logísticas diferentes e estruturou coordenações ou secretarias capazes de atender a cada perfil sem misturar as demandas. É a infraestrutura acompanhando a realidade do currículo. Muito bom. Agora, ampliando um pouco a visão para o resto do espectro de cursos de graduação, nós podemos agrupar essas ofertas para entender a cobertura de conhecimento do centro. Começando pelas humanidades. Isso. Começando pelas humanidades e formação de base, temos a licenciatura em História e a licenciatura em Pedagogia. E correndo em paralelo ali, o bacharelado em Direito. São três pilares bem clássicos da estrutura social. Pedagogia e História garantem a formação da base educacional e a preservação da memória e do pensamento crítico. Enquanto o Direito entra numa outra frente. Sim, o direito supre a necessidade constante da região por operadores da lei, advogados e servidores públicos para o sistema judiciário. É um tripé muito sólido. Exatas e negócios. Eles são representados pela licenciatura em Matemática e o bacharelado em Ciências Contábeis. Duas áreas de alta demanda racional e numérica. Sim. E então chegamos a um agrupamento que eu acho que quebra um pouco aquela imagem puramente tradicional que as licenciaturas passam, que é a área de tecnologia. A lista traz o bacharelado em Sistema de Informação e o bacharelado em Engenharia de Computação. Esse último curso tem um detalhe no nome, não tem? Pensem, ele tem a sigla do centro no nome, Engenharia de Computação/SERES, e usam um e-mail bem direto, bc@seres.ufrn.br. É uma excelente observação. Ter sistemas de informação e engenharia de computação num centro fortemente voltado para a educação mostra uma tentativa de não ficar para trás na demanda tecnológica, Eles estão olhando para o futuro da infraestrutura. preparando profissionais para lidar com infraestrutura de redes, desenvolvimento de software e hardware, o que é vital para a modernização de qualquer polo regional hoje em dia. Sem dúvida. Agora, voltando rapidamente àquele primeiro bloco de humanidades, tem um detalhe curioso de logística aqui nos contatos que eu acho que vale a pena a gente tentar decifrar. Quando olhamos os números de telefone da História, da Pedagogia e do Direito, há um padrão. O compartilhamento da linha telefônica? Exato. A licenciatura em História, que atende pelo e-mail cor.historia.lic@seres.ufrn.br, lista o telefone 84-99167-6524. E a pedagogia? A Pedagogia não lista um e-mail na imagem, mas o telefone de contato é o mesmo, 84-99167-6524. E o bacharelado em Direito, surpreendentemente, também aponta para esse mesmo número. 3 cursos enormes. 3 cursos enormes, com perfis de alunos bem diferentes, centralizados numa única linha. Isso é o que chamamos de design administrativo inteligente.
Quando vemos 3 cursos de alto volume compartilhando o mesmo ramal direto, a conclusão mais lógica é que o SERES consolidou a burocracia dessas áreas numa secretaria unificada. Um grande centro de atendimento. Precisamente. Em vez de ter uma pequena secretaria isolada para a história, outra para a pedagogia e outra para o direito, o que acabaria fragmentando recursos e pessoal, eles parecem ter criado um grande hub de atendimento para ciências humanas e sociais aplicadas. O que otimiza bastante o espaço físico e a alocação de funcionários, imagino. Se um aluno precisa resolver um problema de matrícula ou pegar um histórico, ele vai a um centro de atendimento integrado. Isso reflete uma grande maturidade institucional. Eles entendem que a atividade fim é o ensino e a pesquisa, então a atividade meio, que é a burocracia, a emissão de documentos, o controle acadêmico, precisa ser o mais enxuta e eficiente possível. É fascinante ver isso espelhado num simples número de telefone num catálogo. E essa base sólida que exploramos agora na graduação serve como um trampolim perfeito para o que acontece no próximo nível. A pós-graduação. Isso. Se a graduação é onde o aluno absorve o conhecimento estabelecido, a pós-graduação é onde ele começa a testar os limites desse conhecimento. É aí que a gente muda o foco para a nossa segunda fonte, a lista de mestrados e doutorados. A transição para a pós-graduação é o termômetro da capacidade de pesquisa de uma instituição. É quando o polo deixa de ser apenas um reprodutor de conteúdo e passa a ser um produtor de ciência e de metodologias avançadas. E a arquitetura que o SERES montou para esse nível superior é bastante específica. E, novamente, a geografia domina o cenário. Na graduação, ela já se destacava por ter licenciatura e bacharelado. Mas na pós-graduação, era praticamente um império dentro do centro. Das opções listadas, a geografia se desdobra em 3 programas distintos. O que é fascinante aqui é como a UFRR lidou com isso. Eles não criaram apenas um mestrado em geografia genérico para acomodar todo mundo. Eles mapearam as necessidades e criaram 3 frentes muito específicas. Quais são elas? Primeiro, temos o GeoSeres, que é o mestrado acadêmico em geografia. Depois, há o GeoProf, que é o mestrado profissional em ensino de geografia. E o mais impressionante de todos, o doutorado profissional, também sobre o guarda-chuva do GeoProf, focando no ensino. E aqui entra uma dinâmica interessante. Nós vemos lado a lado cursos acadêmicos, como o GeoSeres e o PPG-HC, que é o mestrado acadêmico em História, e vemos os cursos profissionais, como o GeoProf. Para quem não vive o dia a dia universitário, qual é a implicação prática de ter essas 2 vias convivendo no mesmo campus? A implicação prática é a ponte direta com a sociedade. O mestrado acadêmico, seja em geografia ou em história, tem como missão a pesquisa pura. O aluno ali está focado em descobrir novos fatos históricos regionais, desenvolver teses sobre a ocupação do espaço urbano, produzir artigos científicos mais densos. O objetivo final geralmente é formar um pesquisador ou um professor universitário, o caminho tradicional da pesquisa científica. Exato, mas o mestrado profissional e especialmente um doutorado profissional, que é algo estruturalmente bem complexo de se manter, tem uma natureza de intervenção. Intervenção na prática. Peguemos o GeoProf, o mestrado profissional em ensino de geografia. O aluno desse programa provavelmente já é um professor da rede pública ou privada. Ele não vai fazer um mestrado apenas para ler mais livros. Ele vai trazer um problema real da sua sala de aula para dentro da universidade. Ele usa a estrutura da universidade para resolver uma dor do dia a dia dele. Precisamente. A dissertação dele precisa ser, ou gerar, um produto aplicável. Pode ser um novo material didático, um software de mapeamento para alunos do ensino fundamental, ou uma nova dinâmica de ensino. A universidade ajuda a resolver o problema e o professor leva a solução de volta para a escola. Isso cria um impacto imediato na comunidade ao redor. E essa pegada de focar no ensino, na prática de sala de aula, parece ser o grande fio condutor dessa lista de pós-graduação. Sem dúvida. Se olharmos para além da geografia e da história, os outros programas são explicitamente voltados para metodologias. Nós temos o PPGenap, que é o mestrado acadêmico em metodologias de ensino e processos de aprendizagem, e, do lado da tecnologia, o ProfComp,
o mestrado profissional em ensino de computação em rede nacional. E é aqui que os dois documentos que estamos analisando se conectam de forma brilhante. Se a gente tentar traçar a jornada hipotética de um aluno pelo SERES, o ecossistema faz todo sentido. Imagine aquele aluno que entrou lá na primeira lista na licenciatura em matemática ou em pedagogia. Certo. Ele se forma, vai para o mercado, percebe desafios reais na forma como os alunos aprendem e volta para o SERES, agora entrando no PPGNAP para pesquisar a fundo os processos de aprendizagem. Ele volta para buscar as ferramentas que faltavam. Exato. Ou então a gente pode imaginar o aluno que fez o bacharelado em engenharia de computação, ele tem toda a carga técnica pesada de programação e hardware, mas decide que a vocação dele é dar aulas. O que acontece muito, acontece demais. Em vez de ter que buscar essa formação pedagógica numa outra cidade ou começar do zero, ele entra no Profcomp e se especializa em como ensinar tecnologia. O centro criou uma máquina que se autoalimenta. É a definição de autossuficiência acadêmica. Eles oferecem a base de entrada e o teto de especialização. E a forma como o centro se comunica nesse nível de pós-graduação acompanha essa complexidade. Nos contatos da primeira lista, a gente tinha e-mail simples dos departamentos. Na segunda lista, vemos que todos os programas de pós possuem seus próprios subdomínios organizados sob o portal principal da universidade. Isso demonstra uma organização digital muito robusta. Muito. Nós lemos ali pós-graduação.ufrn.br/geoprof e depois /ppgc, /geoseres, /ppgnap e /profcomp. Isso indica uma infraestrutura onde quem procura esses cursos vai encontrar portais dedicados, repositórios de dissertações, editais, um corpo docente estruturado de forma bem padronizado. Essa padronização digital é um selo de institucionalização. Mostra que os programas estão consolidados de verdade. E os e-mails também refletem uma formalidade maior, muitas vezes separando o contato da coordenação acadêmica do contato puramente burocrático. Como a gente vê no Profcomp. Isso, o Profcomp destaca o secretaria.profcomp@seres.ufrn.br e também o profcomp@seres.ufrn.br. Isso ajuda a triar o que é dúvida de editado e matrícula e o que é dúvida sobre linhas de pesquisa. Bem inteligente. Externo, sertões.seres.ufrn@gmail.com. Possivelmente como um canal de comunicação mais direto e rápido com os candidatos. Ou talvez seja uma herança de uma fase anterior do programa. Faz sentido. Pode ser uma forma de facilitar o primeiro contato. E por falar em triagem e burocracia, nós encontramos aquele padrão de logística centralizada lá nos contatos da graduação em humanas, lembra? Acontece que, prestando atenção aos números da pós-graduação, a estratégia se repete. Uma secretaria unificada também na pós? Tudo indica que sim. Olhando para o GeoSeres, o mestrado acadêmico em geografia, o telefone listado é 84-99193-6379. E logo abaixo, o PPGNAP, o mestrado em metodologias de ensino e processos de aprendizagem, aponta exatamente para o mesmo ramal, 84-99193-6379. São programas acadêmicos distintos, mas que compartilham a mesma linha telefônica. Exatamente. A mesma linha para dois mestrados de áreas diferentes. A lógica é exatamente a mesma que vimos na graduação e valida ainda mais a nossa leitura sobre a eficiência do SERES. A gestão de programas de mestrado e doutorado envolve uma carga burocrática imensa. Eu imagino. O volume de papelada deve ser absurdo. Controle de bolsas, relatórios para CAPES, organização de bancas de defesa, validação de créditos. Colocar o GeoSeres e o PPGNAP sob o mesmo núcleo administrativo de atendimento significa que a universidade criou uma estrutura especializada em lidar com as demandas da pós-graduação stricto sensu. Eles profissionalizam o atendimento. Exato. Eles blindam os professores e os pesquisadores da parte burocrática pesada, centralizando isso numa equipe que é treinada para essas rotinas específicas. É o tipo de detalhe que passa despercebido numa leitura dinâmica ou rápida, mas que revela como o mecanismo da universidade funciona na prática do dia a dia.
E com isso, a gente cobre o panorama que essas duas listas nos oferecem. Um panorama bem completo, por sinal. Muito completo. Se fizermos um apanhado geral da nossa imersão de hoje, partindo daquela imagem inicial da escrivania silenciosa e do relógio do tempo, até chegar nesses arranjos complexos de secretarias e mestrados, o que nós temos não é apenas um guia de cursos. Definitivamente não. Os documentos desenham o mapa de uma instituição de ensino incrivelmente focada e interconectada no Seridó. Eles construíram um caminho claro onde a pessoa pode entrar buscando uma base em história, pedagogia ou geografia e sair anos depois com metodologias avançadas prontas para serem aplicadas nas escolas da região. A consistência dessa estrutura é admirável. E olhando para tudo isso, para todo esse quadro, há uma reflexão que eu considero fundamental para quem acompanhou essa nossa análise. Nós varremos uma dezena de cursos, e se prestarmos bastante atenção ao vocabulário dominante que aparece nas listas... Qual seria a palavra-chave? Ensino. Temos mestrado em ensino de geografia, doutorado em ensino, ensino de computação, metodologias de ensino, processos de aprendizagem, além de todas aquelas licenciaturas da base. A palavra ensino ecoa de forma ininterrupta por todo o documento. É onipresente na lista de fato. E isso nos leva a pensar sobre a real missão estratégica do SERES, evidenciada nesses papéis. O principal produto dessa engrenagem não é apenas a pesquisa pura e isolada, ou o profissional técnico focado apenas no mercado. O objetivo final é outro. O que o SERES construiu foi uma verdadeira incubadora de formadores. Eles projetaram um ecossistema metodicamente focado não apenas em ensinar coisas aos alunos, mas em ensinar professores a como ensinar as próximas gerações. O mestre que forma mestres. Exatamente isso. Fica aí o convite para que nossos ouvintes reflitam sobre o peso fenomenal disso. Instituições de ensino que assumem para si a tarefa de retroalimentar o próprio sistema educacional de uma região inteira, elevando o padrão desde a creche até o ensino médio, através de mestres e doutores focados na prática de sala de aula. É o efeito multiplicador da educação na sua forma mais estruturada, operando de forma visível até mesmo em listas de contatos e endereços de e-mail. Fantástico! Muito obrigado a todos que nos ouviram e que estiveram conosco nesta análise minuciosa. Foi uma exploração excelente. Esperamos que essa exploração tenha inspirado quem nos acompanha a olhar com mais curiosidade para as estruturas organizacionais que sustentam a produção do conhecimento ao nosso redor. Continuem atentos aos detalhes e mantenham a curiosidade sempre viva. Um grande abraço e até a nossa próxima imersão.